para o Radical Cast. Tem radical aí? Eu sou o Firmo, casado para sempre com a Mai. E eu sou a Mai, casada para sempre com o Firmo. E hoje nós temos a presença ilustre do pastor Carlos e da pastora Mônica. Sejam muito bem-vindos, gente. Obrigada. Bom dia. Pra gente começar essa conversa, a gente queria que vocês contassem um pouco da trajetória de vocês até aqui. Pode até começar, pastor Carlos, contar um pouco da sua trajetória até aqui, como você conheceu Jesus. Então, nós éramos católicos, né? Daí minha mãe começou a caminhar na igreja evangélica e houve um contratempo de minha esposa, né, hoje pastora Mônica, indo com minha mãe, né, para a igreja evangélica. Dali, a partir do momento que ela começou a ir, ela começou a mudar o comportamento comigo, começou a mudar a forma de ser comigo e me despertou, né, que Jesus é esse que mudou a vida dela e também quero esse Jesus para mudar a minha vida. Daí me comecei aí e tive esse encontro genuíno, verdadeiro com Cristo e até hoje estamos na presença, né, para honrar e glorificar e exaltar o seu nome. Amém. Eu queria estar acrescentando que ele tinha pavor à igreja evangélica. Ele passava em frente à igreja evangélica, falava que era casa da moeda, todo pastor era ladrão. E eu já tinha um coração mais voltado para a igreja evangélica devido à palavra, que eu gosto muito da palavra. E ali eu fui, essa mudança que ele falou foi em uma semana, porque hoje eu falo que eu era uma vergonha em pessoa, em palavras impuras, né, era muita palavra impura. E quando eu fui numa segunda-feira, quando foi no sábado, ele brincou comigo, ele deixou um pouquinho de água no copo e jogou em mim. E eu falei assim, poxa, amor, brincadeira. E ali ele falou, o que aconteceu com ela? Se fosse dias antes, ele, né, eu vi coisas, né, desagradáveis. E eu vejo quanto é desagradável hoje, né, sabendo do palavreado, né, enfim. E ali ele foi no domingo para saber o que aconteceu e aí estamos até hoje sem se desviar nem para a direita, nem para a esquerda, nem olhar para trás e caminhando, seguindo o alvo que é Cristo. Ai, glória a Deus. E vocês têm uma igreja, né? Conte um pouco sobre a igreja de vocês. Nossa igreja é Ministério Voz Clamando no Deserto. Logo depois da nossa conversão, nós fomos crescendo, né, de cargo e ali o pastor, na ocasião, nos levou para Vila Kennedy para começar um trabalho lá. E depois, né, de um tempo, precisamos, não era da nossa vontade, mas precisamos tomar a frente do ministério, porque começou a acontecer algo, né, que não era da vontade de Deus. Daí já faz agora 14 anos, né, desse ministério, nós estamos no deserto, nós estamos ali, né, cada dia mais pedindo a Deus que nos oriente, né, que nos dê direção para buscar almas, né, que estão perdidas, almas que necessitam, né, de conhecer esse Cristo como nós também um dia conhecemos e cada dia mais nos alegramos e vivamos em amor com Ele. E eu querendo acrescentar que esse algo que ele diz não foi... Porque muitas pessoas, quando vê surgir uma igreja, o primeiro pensamento que pensa é rebeldia. Não é bem assim que acontece. Você, né, porque viu algo que desagradou, que você vai abrir uma igreja para você. Sim. E, enfim, não foi, né, tão simples assim a gente aceitar o que Deus estava mandando a gente fazer, porque foi algo real muito... desagradável e assim, né, não é um assunto agora, mas nós sentamos na sala com ele, falamos, estamos aqui para ajudar o Senhor, enfim, aí dali a gente ouviu coisas piores ainda do que Deus já tinha, né, mostrado, e ali a gente foi para o monte orar para ver se era para a gente sair, não era para ficar aí na frente de obra nenhuma, para ver se era para a gente sair do ministério. E ali Deus, ele falou tremendamente e falou, ai de tu e tua esposa largar minhas ovelhas. E se tinha 3 ou 5 membros era muito. Não tinha, eu falei, gente,
minhas ovelhas, 3 ou 5, antes de acontecer isso, né, nós estávamos pensando, sai ou não sai, porque eu entendo que o ser humano, ele, né, ele busca todos os dias se santificar, busca estar como o Senhor quer. E não é qualquer coisa, que no caso, na ocasião, não foi essa, né, uma coisa mais maleável que dá para ser, isso daí vamos embora, passar por cima, reconheceu, mas não. Era algo que a pessoa realmente não reconhecia e continuava, né, fazendo. Não foi por ouvir falar mal do... Porque eu nunca gostei de dar ouvido, como fala, né, a má fé. Eu gosto de conhecer e se realmente a pessoa ser, eu ver realmente que ela é, não porque falaram, mas ela mostra para mim. E ali nós pedimos testificação de Deus, Deus falou que era. Mesmo assim, na igreja, no último dia que nós íamos entregar, né, a chave ao pastor, nós falamos com os membros, que devia ser 3 ou 5 na época. Hoje, né, Deus tem honrado, compramos o nosso templo, vai terminar de pagar agora em dezembro, Deus tem honrado com ovelhas. E falamos para eles, hoje é o último dia que nós vamos fazer o culto aqui, vai vir outro homem de Deus para cá, outra mulher de Deus. E ali eles falaram, não, a gente não quer. Foi vocês que estavam aqui, era 3 horas da manhã, a gente ligava, estava aqui, era qualquer hora que precisasse, estava aqui. O outro pastor nem via aqui, nem conhecia a gente, não sei o quê. E aí nós já tínhamos ido para o monte pedir a resposta a Deus. E aí ele olhou para mim, eu olhei para ele, porque a nossa vontade não era ficar em frente de obra. Nossa vontade era entrar em um ministério para ajudar um pastor, para ajudar alguém. E até hoje, eu falo, a nossa festividade agora em novembro de 2024 foi Seja Forte e Corajoso. Porque o nome, né, nosso pastor era Moisés e ele é falecido hoje. E como eu chorava quando a gente foi orar no monte por essa festividade, eu falava, Senhor, eu queria tanto que ele fosse vivo e tivesse, né, se voltado para ti, acertado, e eu estivesse lá com ele até hoje, ajudando, somando. E aí eu falei, agora eu entendi o tema, Moisés morreu, agora, né, vamos lá, a obra que não pode parar, vai em frente. Então, não foi tão simples assim como a gente vê muitas pessoas quando fala de surge um ministério, primeira coisa que vem é a rebeldia. É porque não aceitou isso, é porque não aceitou aquilo. Até a gente fala, meu Deus, só para obedecer ao Senhor mesmo, porque era melhor estar ajudando alguém. Sim. Né? Mas é honroso, é bom, e Deus, ele, né, ele tem honrado e tem mostrado que ele é Deus na obra e nas nossas vidas. Em que momento da trajetória de vocês entrou o radical? E como foi a experiência, né? O que vocês sentiram quando passaram pelo projeto? O que mudou na vida de vocês? Então, radical, né? É maravilhoso. Nós estávamos fazendo um culto ao ar livre, né, na Praça do Coafá, e uma irmã lá, Natasha, né, que até por um tempo passou por nossa igreja, nos convidou para estar indo ao radical, juntamente com o Cláudio, a Cláudia, né, Diaconisa Cláudia. E daí eu falei que quero saber de radical, que negócio de radical. Aí a Natasha me convenceu aí. E eu tive o prazer de ir em 2019, antes da pandemia. Foi eu e foi meu filho, né? Daí eu passei a trilha com o pastor Edilson e a Larissa, né? E assim, a minha vontade era sumir daquele lugar, porque me descobriram como pastor no meio da trilha. E eu falei, caramba, o que eu estou fazendo aqui? Que eu estou vivendo aqui? E ali o radical vai nos mostrando as mazelas que temos, né? Vamos nos descobrindo. Muitas das vezes achamos que já somos bons, já fazemos o que necessita ser feito. E ali a gente tem um despertar, né? A gente aprende que podemos fazer ainda mais, que podemos ser útil, né, para a vida de alguém. Para mim, a maior alegria de ter conhecido o Radical e ter a possibilidade de continuar, né, trabalhando e fazendo parte desse projeto. É uma honra, né, fazer parte desse projeto. É esse despertar que dá em nós de todo tempo saber que a nossa vida gera vida, que a nossa vida tem utilidade para a vida de alguém. Isso é o Radical para mim. Então, ele foi em 2019, antes da pandemia.
eu, né, como eu trabalhava aos sábados, para mim não dava. Então, eu não tinha ido ainda. Foi ele, meus 2 filhos, primeiro, né? Primeiro. E no início, em janeiro de 2022, que eu consegui ir ao Radical. E até uma coisa que eu quero deixar aqui, né? Eu consegui ser ministrada. Eu consegui ter a minha experiência. Porque a coisa mais triste que tem hoje é quando você convida alguém para o Radical e fala assim, não, eu já sei que acontece isso, acontece aquilo. E eles foram primeiro que eu em 2019, antes da pandemia. Eu fui só no início de 2022 e eles nada me contaram. Meus filhos sendo adolescente, né? Um adolescente, outro para a juventude já, não falaram nada. Então, eu consegui receber as ministrações, eu consegui ter a minha experiência ao ponto de, depois desse, né, janeiro de 2022, todos eu estava lá, só agora no último, agora não conseguimos estar, porque a gente faz nossa agenda lá juntamente com a agenda do Radical. Porém, como, né, houve uma mudança na agenda do Radical, a gente tinha um casamento com ele ia fazer a cerimônia e aí não teve como a gente ir, mas tirando esse dia, está lá sempre e é maravilhoso. Para mim, o Radical, ele foi um despertar do verdadeiro evangelho, porque muitas das vezes está um evangelho moderado, quando a gente tem que ser um radical, totalizado, por completo. Então, para mim, foi sair do evangelho raso e mergulhar no profundo do evangelho. Porque muitas das vezes somos salvos e não queremos ser usados para salvar. Somos curados e não queremos ser usados para curar. Então, desperta. Como ele falou, a gente vê, peraí, você acha que a santificação, você buscou a sua salvação, né? Como eu falo, amo falar de salvação. Porque quando eu conheci Jesus, quando eu fui para a igreja evangélica, não foi porque meu casamento estava ruim, não que não estava. Não que não estava ruim, né? Porque, como eu falei, infelizmente eu era bem só Jesus na causa. Então, assim, mas não foi isso que me atraiu para o Evangelho. O que me atraiu para o Evangelho era o vazio que eu sentia dentro de mim, que quando despertava, eu falava, ai, vamos na missa. Porque era o que eu aprendi. Às vezes eu gosto de falar, gente, poxa, fala pra caramba que, pô, Saulo, que, né, o apóstolo Paulo perseguiu os cristãos, mas foi o que ele aprendeu na escola de Gamaliel, foi o que ele foi instruído, ele estava defendendo a fé que ele foi ensinado. Então, eu era católica, quando batia esse vazio, vamos para a missa. E quando esse dia, né, antes da segunda que eu fui na igreja, ali realmente houve um mover na minha vida. Foi no domingo eu tinha sentido esse vazio. Eu falei, eu quero ir para a missa. Tô com vazio. Eu quero ir para a missa. Ele falou, vamos. Quando chegou a noite, a gente começou a brigar. Falei, quer saber? Eu não vou para lugar nenhum. Vai você. E não fui. Só que minha sogra já chamava a gente bastante, me chamava bastante tempo. Eu falava, não, vou nada. Vocês evangélicos, vocês são santos. Vocês vão para o céu, a gente vai tudo para o inferno. É porque, gente, não adianta você querer falar de inferno para quem não conhece Bíblia. É uma ofensa. Aquilo não me fazia bem. Mônica, você está achando que você vai para o inferno. Eu falei, você agora é santo e vai para o céu. Eu vou para o inferno, né? Aí a minha sogra, enfim, né, me chamava, eu não ia. E quando foi depois desse domingo que eu não fui, e aí eu fiquei lá tirando foto do meu filho pequenininho, né? Eles têm diferença de 3 anos e 8 meses. Hoje um tá com 17, outro tá com 21. E aí o meu filho falou, mãe, quem é esse aí? Apontou pro meu lado. E eu tinha muito medo, né, na católica, de falar assombração. Aí eu, ai meu Deus, que isso? Porque eu não conhecia Jesus, ninguém me apresentou Jesus. Então hoje eu vejo a importância da missão e evangelismo. Eu não tive a oportunidade de falar assim, vai ter um culto jovem lá na minha igreja, vamos lá. Eu não tive, eu passei minha juventude e minha adolescência e juventude nas danceterias da vida, enfim, minha mãe não me prendia, mas não era por isso que eu fazia o que era errado. Eu até falo que hoje em dia está muito diferente. Minha mãe não me prendia, mas eu não me prostituía, não usava droga, né? Só divertia mesmo. Então, assim, minha sogra falou, falei para minha sogra na segunda, sogra, você vai na igreja hoje? Ela, não, hoje eu não vou não. Por quê? Eu falei, porque hoje eu iria. Ela, então eu vou. E foi a segunda da transformação que a palavra entrou e até hoje, como eu falo, não me vejo fora, não me vejo olhando para trás, até porque eu já vivi lá atrás, lá fora, e sei que tudo é vaidade. Como diz Salomão, tudo é vaidade. Então, assim, para mim, o Radical, ele é maravilhoso. E eu indico para todo mundo e digo, não conte. Quem vai, não conte, gente. Primeiro que você ali, você assina um termo de responsabilidade, um voto. E muitos estão ali fazendo esse voto de tolo, assina, fala que não vai contar e sai conta tudo.
Aí a pessoa já vai como? Toda preparada, já se preparando para tudo. E até a gente está trabalhando, para a gente é difícil para essas pessoas que sabem que a gente, né, tem que estar ali. Enfim, Sim. mas eu quero dizer que hoje mesmo, como equipante, toda Radical Sou Renovada, eu recebo cada ministrações, tem ministrações que eu choro mesmo, e é maravilhoso. E para vocês que são da equipe de trabalho, já passaram pelo Radical, como a pastora falou, ela teve a experiência dela exatamente porque ela não sabia o que estava acontecendo. E é exatamente por isso que a gente pede para que não conte nada para outras pessoas. Exatamente por conta da experiência. Então, quando a gente conta, a gente impede a ação do Espírito Santo. Então, não façam isso. Deixe que, assim como o próprio Radical, ele instrui, deixe que a pessoa tenha a própria experiência e ela mesma viva o que Deus tem para que ela viva naquele momento. E falando um pouquinho ali sobre missões e evangelismo, que você tocou aí aqui no ponto, muitas vezes quando a gente pensa em evangelismo, em missões, a gente pensa em viagens para outro país, para poder estar falando de Jesus para outras nações, e isso é muito legal, mas conta um pouquinho para a gente de como é fazer missões no nosso cotidiano, aqui no nosso dia a dia. Então, a gente entende, né, que há uma necessidade também de fazer missão dentro do nosso bairro, dentro da nossa cidade. Na verdade, nós temos tentado, né, com toda a nossa força, fazer algo, né, para que isso aconteça. Né? Nós temos reunido um povo lá na igreja e temos feito evangelismo de porta em porta, batendo nas portas e oferecendo orações. Né? Eu aprendi, né, que muitas das vezes há pessoas que estão presas dentro da sua própria casa, num campo espiritual, que não consegue chegar na igreja, que não consegue ser ministrado, e ali, né, nós temos a possibilidade de estar indo levando o evangelho, fazendo uma oração, na verdade, nas cracolândias da própria comunidade, Sim. nas bocas de fumo, né? Nós temos trabalhado, né? Temos feito esse trabalho e temos crido que a semente está sendo plantada, né? O nome do Senhor está sendo plantado no coração de cada um. E brevemente começará a germinar, dará frutos. Né? Não que seja para a nossa igreja, mas para o reino, porque o mais interessante é fazer aquilo que Jesus nos mandou fazer, né? Sim. A gente aprende que Jesus não deu opção, ele deu uma ordem. Na verdade, Marcos 16:15 vai dizer: ide pregar o evangelho a toda criatura. E, então nós precisamos sair de quatro paredes e fazer esse ide do Senhor. Costumo dizer lá na igreja que esse ide não é apenas para pastor, para evangelista, missionário, diácono, mas para todos. E o povo tem aprendido isso, né? Também uma ferramenta maravilhosa que é o Radical, que praticamente 80% da nossa igreja já são radicais. Uau. Também. Então, eles compreendem, entendem, né, esse papel da nossa igreja. Eu costumo dizer que o Senhor ele nos conduziu e fez abrir um ministério para quê? Né? Somente para estar ali, somente para, não que seja pouca coisa, né? Mas somente para adorá-lo, engrandecer o seu nome. Não, nós temos que resgatar as almas perdidas, buscar aqueles que estão desviados, aqueles que ainda são ignorantes, que não conhecem. Na verdade, a gente aprende em missão que a segunda missão da igreja é essa: resgatar os perdidos, e a terceira missão é conduzi-los à salvação. E assim, como eu disse anteriormente, o Radical ele nos impulsiona cada vez mais para isso. Cada edição que nós vamos, nós sentimos ainda mais força, mais desejo, mais vontade de estar resgatando vidas, de fazer com que a nossa vida, pela misericórdia, né, faça transformação na vida de alguém. Verdade. E Mônica, você falou uma coisa aí
Que é que quando diziam pra você que você ia pro inferno, por exemplo, não era uma coisa que te agradava. Como a gente pode chegar até essas pessoas que não estão ali na igreja, por exemplo, ou têm uma imagem distorcida da igreja? Como você acha que é uma forma correta da gente chegar nessas pessoas, alcançar essas pessoas? Amar. Amar como Jesus amou. Eu, falando de salvação, eu gosto muito de falar de Lucas 19, de Zaqueu. Nós vamos ver que Zaqueu, ele quer ver Jesus. Quem é Jesus? É um publicano. Está ali a trabalho do Império de Roma. E ele sobe numa figueira brava para ver Jesus. Jesus está com multidão, tem pessoas ali que estão buscando fazer o que é o correto, pessoas fazendo o correto, mas Jesus vai olhar para aquela figueira, vai ver Zaqueu, e vai dizer, Zaqueu, desce depressa. E ele desce depressa. Eu gostaria muito dessa mensagem para a salvação, que começa com a obediência. Se Jesus está chamando, vem. Mas é amar. Por quê? Porque quando nós tínhamos ido numa igreja antes, que minha sogra também chamou, ele foi, com resistência, mas foi, por eles saberem que nós éramos católicos, começou a falar, quem é Maria? Quem é isso? Quem é aquilo? E aí ele saiu de lá mais revoltado ainda. Eu não, porque eu só ia para preencher o vazio, que é preenchido pela presença de Deus, pelo Espírito Santo. Mas ele saiu de lá muito revoltado, porque ele era católico praticante. Ele subiu os 365 degraus da Penha de joelho. Uou. Nossa. De joelho. Caramba. Ele subiu. Então, assim, eu digo que é amar. E aí, quando me chama a atenção que quando Zaqueu desce depressa, Jesus fala, me convém ir na tua casa hoje. E começam a murmurar contra Jesus, questionar Jesus. Mas ele é publicano, ele é pecador. Mas ele não é digno. E aí é onde eu aprendo muito com o Zaqueu falando de salvação. Jesus, muitos têm um encontro, vê quem ele é, mas fica esperando ele falar o que precisa ser tirado, o que precisa mudar. Zaqueu não espera. Ele vê o povo falando quem ele era, é pecador. Ele fala, Jesus, vou dar a metade do que eu tenho aos pobres. E se defraudei alguém, dou 4 vezes mais. E Jesus fala, esse é filho de Abraão, também é filho de Abraão. E a salvação entrou na casa. A salvação entrou na casa de Zaqueu, ele é filho de Abraão. E Jesus completa que a salvação, ele veio para buscar os perdidos. E aí eu vou lá em Lucas 18, vejo o jovem rico. E as 2 passagens me chamam para o radical. Por quê? Zaqueu teve uma mudança radical. Sim. Não precisa Jesus falar, olha só, você está ouvindo aí? Agora começa a fazer o que é certo, cara. Vambora. Começa a fazer o que é certo. Não, ele mesmo, ele fala, eu vou fazer o que é o correto, eu vou dar metade aos pobres, eu vou devolver o que eu defraudei 4 vezes mais. Então, Jesus fala que ele veio para pros pecadores. Mas eu costumo até dizer muito que às vezes as pessoas falam, mas o inferno, né, tem a dúvida, o inferno é aqui mesmo. Eu tenho minha mãe que eu oro muito por ela e ela fala, inferno é aqui mesmo, filha. Falo, mas que inferno bom, né? Tá com sede, bebe água, tá calor, liga o ar-condicionado. Maravilhoso esse inferno, né? Faz o que quer, da maneira que quer. Sendo que eu costumo dizer, é o que eu falo de salvação, por quê? Porque inferno ele não foi feito para o homem. Sim. E nem para quem pecou, porque senão todos nós iríamos. O inferno ele foi feito para quem não se arrependeu do pecado e buscou novidades de vida nova. Então, assim, o que eu tenho para dizer é que é buscar essa presença, é se lançar nessa presença. O radical é uma ferramenta que nos desperta cada vez mais para nós estarmos buscando conhecer a Jesus. Porque, como eu falei de Lucas 18, do jovem rico, a gente pega essas 2 mensagens e fala, quem vai ter salvação? Jovem rico, ele falou que ele cumpre os mandamentos, todos os mandamentos. Né? Aí Jesus fala, não, ainda falta um, ainda resta um. E nós, quando chegamos lá no radical, quando eu falo as 2 por radical, a gente chega lá às vezes achando que a gente, tô benzão com Jesus, tô fazendo tudo. Aí quando chega lá, a gente vai ver que não resta um, resta várias coisas. Peraí, não resta só um. O jovem rico ainda tá melhor que eu. Sim. Porque não resta uma coisa, resta várias coisas que eu preciso me despertar. Então, assim, é aquilo, é ser humilde como Jesus foi, é amar como a pergunta foi, né? Como Jesus amou. Não adianta a gente querer bater, eu costumo dizer, eu trago até essa alusão lá na igreja, né? Não adianta ter um corpo estirado ali morto. Você vai lá, vai pegar o pau, vai bater. E aí? Nada vai acontecer. O corpo dele está morto. E muitos são mortos espiritualmente, como eu estava morto espiritualmente. Não conhecia Jesus, não conhecia a Bíblia, não conhecia nada. Gente, minha oração era direta a Deus.
Eu não sabia que eu tinha que ir a Jesus para Jesus interceder por mim a Deus, eu não sabia. Então, aí a pessoa vem falar para mim de inferno, disso, aquilo. Então, para mim era muita informação e que... Falei, como é isso? Que inferno é esse? E então, é onde eu falo, é amar como Jesus amou, é buscar abraçar, buscar ter, né, o discernimento, sabedoria, a hora de falar. Como eu trabalho, eu falo assim, eu boto as pessoas na minha frente, na minha frente, que eu tenha sabedoria em falar, porque tem muitos que vêm questionar tantas coisas, falar tantas coisas. Ah, eu saí da igreja porque o pastor usou o altar para mim. E aí eu falo, mas o que seria usar o altar para você? Ah, porque assim, hoje está muito complicado o nosso meio isso. Porque eu não posso deixar de pregar contra a bebida se eu tenho um cachaceiro na minha igreja, alguém que tem vício da bebida. Eu não posso deixar de pregar contra a prostituição se eu sei que tem alguém que se prostitui. Então, assim, hoje o evangelho cada vez mais, né, se torna difícil porque as pessoas acham que o pastor viu alguma coisa, então teve um gabinete, falei, pronto, agora está pregando a mensagem para mim. Mas quando não, quando a mensagem ela vem de Deus, para quê? Para confrontar, não é afrontar. Confrontar e a pessoa tem a mudança de vida. Verdade. E como a gente pode trazer pra gente essa missão mesmo? No Radical tem tudo a ver com isso, né? Chamar pra gente a missão, o evangelismo, o ID, né? Como a gente pode fazer disso uma coisa, como eu vou dizer, uma coisa prioritária na nossa vida, sabe? Porque eu percebo que a gente, me incluo nessa, a gente acaba colocando a nossa vida como prioridade em tudo. Então a gente está interessado nos nossos interesses, a gente está focado na gente. Como a gente pode olhar para o lado, a gente fazer uma missão, fazer um evangelismo, sabe? E é uma coisa que vai diminuindo cada vez mais nas igrejas, né? O evangelismo, infelizmente. A base sobre evangelismo, missões, eu aprendi durante a minha caminhada e ainda mais no Radical, que para minha vida ter gozo, ter uma verdadeira essência, eu preciso fazê-la dela útil, se ser servo. Se eu não sirvo para servir, eu não sirvo para nada. Esse tem sido o meu dilema. A gente compra apartamento, a gente compra casa, a gente compra carro, mas nunca sacia-nos. Né? Nós sempre queremos o melhor, nós sempre vamos buscar o melhor. Se hoje eu quero comprar um apartamento, eu quero amanhã uma casa que tenha uma piscina. Se eu compro um carro zero hoje, amanhã eu quero um outro maior e mais caro e mais potente. E eu digo muito isso lá na igreja, eu bato muito nessa tecla lá na igreja, que o que verdadeiramente nos traz alegria de vida, o que verdadeiramente nos traz gozo de vida, é fazer da nossa vida utilidade. Como eu estou dizendo, comprar uma casa momentaneamente vai ser muito bom, vai ser alegria, mas daqui a pouco não vai ser mais. Comprar um carro vai ser muito bom, a gente vai passear, mas daqui a pouco vamos querer o melhor. Mas quando a sua vida tira alguém do tráfico, quando a sua vida tira alguém da prostituição, quando você vai orar por uma família toda destruída, na verdade, e alguém chega e fala assim, olha, você que foi um instrumento naquele dia de ir lá em casa, né, para orar, para me mostrar Jesus, e hoje eu e a minha casa servimos ao Senhor. Então, assim, isso não tem preço, isso não tem nada que nessa vida pague. Eu costumo dizer isso muito lá na igreja. E a grande questão de o povo estar também juntamente conosco para fazer evangelismo e missão, é eles também estarem entendendo isso, né? Porque quando a gente faz, né, por alguém, é uma coisa que não tem dinheiro, não tem nada nessa vida que pague essa alegria de você saber que, por mais que não somos perfeitos, que não somos bons, né? Que o Radical deixa esse legado para nós, né? Que ninguém é tão bom que não possa melhorar, mas a gente deixando a nossa vida ser uma ponte, um canal, né? E ver pessoas sendo edificadas, transformadas, conhecendo a Cristo de fato e de verdade. Para mim, essa é a alegria maior que eu já senti e tenho sentido nessa terra.
e mostro, né, todos os dias esse propósito para aqueles que estão ali pela misericórdia sendo conduzidos por nós, para que eles também sintam isso. E essa é a verdadeira essência que nos traz vontade de continuar a evangelizar, de continuar a fazer missão, de continuar pregando a palavra, saber que uma hora vai germinar, uma hora alguém vai ser transformado, uma hora alguém vai ser edificado, famílias vão ser transformadas, edificadas, e o nome do Senhor, né, como a gente gosta de dizer sempre, será exaltado e glorificado sobre cada um deles. Amém. Amém. E uma coisa que você falou que é muito importante é ser útil, né? Sim. E a gente precisa muito ser útil para a obra de Deus. Mas como lidar com tudo isso, sendo uma mulher que lida com a família, com o ministério, com o radical, com os filhos? Não é fácil, porque, como eu falei, eu trabalho, tenho a minha casa, meus filhos, e eu auxilio ele na igreja, né? No ministério. Não é fácil, como está falando de evangelismo. E eu vejo que a maior dificuldade do evangelismo é porque nós, seres humanos, eu digo nós, né? Eu me coloco também. Nós, se tivermos que tirar tempo de algo, nós nunca vamos tirar de algo que seja para gente, para minha casa, para minha vida, para minha família, para o meu prazer. A gente tira, não vai dar para evangelizar porque eu tenho, agora eu vou começar a faculdade. Mas não teria como, né, revezar isso daí, vamos lá. Não estou falando para você não fazer faculdade, nós precisamos estudar. Mas estou dizendo que quando é para tirar algo, seja para ter que ir para academia, eu não digo por vaidade, eu digo por saúde, como ele tem que ir por saúde, por causa, né, tem a coluna meia agredida, enfim, o médico passou. Mas nunca deixa de, vou deixar de ir para o evangelismo, porque hoje eu tenho que ir para academia por causa da minha. Assim, ele sempre faz tudo dentro daquilo. E eu vou ser bem sincera, para mim é muito difícil. Sim. Não é mais porque ele me ajuda muito em casa. Então, assim, isso me dá mais ainda a disposição de estar fazendo a obra juntamente com ele, porque a gente está de lado a lado. Ele me ajuda muito. Eu chego em casa, ele faz, né, já fez janta, não, vamos embora, já está tudo pronto. Porque a gente precisa disso. Eu trabalho, ele trabalha. Se fosse eu sobrecarregada com tudo em casa, não tem como. Eu vou ser a esposa do pastor. Eu não vou ser a pastora, porque eu não sou a pastora Mônica porque eu sou a esposa do pastor. Eu sou a pastora Mônica porque eu abraço a obra junto com ele. Desde o início, nós estamos juntos fazendo a obra mesmo. E aonde eu quero entrar aqui, o evangelismo, quantas das vezes eu vou triturada? Porque eu chego do trabalho muito cansada e tem as coisas, né, para fazer que ele tem. Ele me ajuda muito, ele gosta mais de cozinhar. Né? Agora, na hora de lavar roupa, ele tentou uma vez, mas eu pedi para ele não fazer, porque o branco fica preto e o preto fica branco. É assim mesmo. Aí eu falei, não faz, pelo amor de Deus. Se você não faz qualquer coisa, menos isso. Então, assim, ele me ajuda muito, mas por trabalhar, por chegar em casa, ainda ter aquelas pendências que eu peço para ele não fazer. Aí tem evangelismo. Eu falo caramba, eu tô cansada. Bom, ele vai estar lá as pessoas. Acho que eu vou. Não preciso ir, não. Vou adiantar as coisas da minha casa. E aí, muitas das vezes, como aconteceu agora, essa última vez que nós fomos evangelizar, foi quarta-feira. Quarta-feira. Aí eu falo, quer saber? Eu não vou largar tudo por aí, eu vou sim. Aí fui. Gente, é algo sobrenatural. Você vai cansada. Quando você não quer ir embora. Ele que fica me cutucando nas casas. Vambora, chega. Que eu quero falar, eu quero conversar, eu quero falar de Jesus, do amor de Jesus. Aí ele que tem que ficar, vamos, chega, tá, vambora, não sei o quê. E o cansaço bate em retirada. Então, assim, ser disponível mesmo, aí mesmo cansado, né? O Senhor, ele está escrito lá em Isaías, né? Que o Senhor, ele é renovar nossas forças como asas de águia. E esse dia eu estava estudando sobre a águia, é tremendo, né? Ela voa alto e como ela faz para essa renovação, o sacrifício que ela faz, ela mesma tem que quebrar os seus bicos, né? Lançar na pedra até esmagar, e depois as suas garras, depois as suas penas. Olha o sacrifício para renovação. Sim. E nós queremos renovação prostrado dentro de casa, na mesmice. Não, vou deitar, vou descansar, que o Senhor não vai renovar o corpo. Mas a alma, o espírito é na obra, é no campo, é falando da palavra. Eu uso até um termo que, né, eu entendo,
mas não sei como o povo vai entender. Que muitas das vezes eu vou precisando ouvir uma palavra de ânimo e que eu estou triturada, cansada. E ali eu falando, eu vejo que eu que recebo. Aí eu falo, né, dando se recebe. Eu saio dali do evangelismo, outra pessoa renovada e vendo que o que a gente passa não é nada na frente do que muitos lá fora estão passando. É verdade. maravilhoso. É verdade. Uhum. E a gente sempre termina o episódio pedindo para vocês darem um combustível da semana pro pessoal. Então, diante disso que a gente falou aqui sobre missão, salvação, evangelismo, qual combustível vocês dão pro pessoal pra semana aí? Eu gostaria muito de falar uma reflexão, porque falou, né? Pode falar reflexão. Eu gosto muito de uma reflexão que vai dizer que existia um avô e 2 netos. Esse avô era muito sábio. E tudo que esses 2 netos perguntavam, o avô respondia, ele acertava. Até quando esses 2 netos chegaram a um acordo e falou, já sei como é que nós vamos fazer com que nosso avô ele erre. E ali eles viram uma borboleta azul e pegaram essa borboleta azul e botou na mão e um disse, nós vamos perguntar para o nosso avô se essa borboleta está viva ou morta. Se ele falar que essa borboleta está viva, a gente esmaga ela, ela morre. E se ele falar que ela está morta, a gente solta ela voa, ou seja, não tem como, ele vai errar. E assim eles fizeram, botaram aquela borboleta na mão, foram até o avô e perguntaram, vovô, essa borboleta está viva ou morta? E o avô muito sábio, ele olhou para eles, deu aquele sorriso simples, humilde e disse, só depende de você. Para você ser um radical, só depende de você. Porque Deus, ele continua sendo o mesmo, de hoje, ontem, amanhã, ele é o mesmo, ele não mudou, o alfa, o ômega. Ele continua sendo o Senhor, Deus de misericórdia, o Deus que enviou um resgatador, um Deus que está aí para nos ajudar nessa regeneração, nessa mudança de vida, para nos justificar e para fazer com que nós vamos chegar à santificação, que é ser separado por Deus para um serviço e um propósito. Viva o propósito de Deus. Amém. Uau. Pode falar, Luiz. Então, nós queremos agradecer, né, por esse projeto existir, como foi dito. O projeto Radical, ele mudou ainda mais as nossas vidas, mudou ainda mais as nossas mentes. E deixamos um convite, né? Você que ainda não é radical, possa se tornar um radical, possa estar juntamente conosco, vivendo dias melhores, dias maiores, aprendendo cada vez mais com esse projeto maravilhoso, a viver uma vida de maior paz, de maior alegria, de maior amor, todos os dias da sua vida. Amém. Amém? Amém. E para você que está aqui até agora, comenta aqui. Seja útil. Seja útil. É isso. Comenta aqui embaixo, seja útil, para provar que você estava aqui até agora assistindo conosco. E ativa o sininho. Se inscreva no canal, dê o like no vídeo. Compartilha para todo mundo. É isso, gente. Até a próxima. Tchau. Tchau, tchau.